Olá, graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de hoje? Então, eu peço que vocês abram a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10. Nós vamos ver sobre a dracma perdida, uma moeda perdida. Então, diz assim: Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Bom, então a gente viu aqui, sobre a dracma perdida. Mas é importante, também, para dar um maior entendimento, a gente falar sobre a ovelha perdida e a história do filho pródigo. Porque no capítulo 15, a gente observa que a dracma perdida, são 3 parábolas. Jesus, ele começa contando sobre a ovelha perdida. E logo em seguida ele fala sobre a dracma perdida. E depois ele finaliza com o filho pródigo. Então, a gente vê que é uma sequência, Eu frisei mais a dracma perdida, mas é importante também, para ter um maior entendimento, eu vou estar comentando para vocês sobre a ovelha perdida e o filho pródigo. E eu quero que você, aí na sua casa, você possa ler com calma o capítulo 15 todo, Então, a gente vê que quando Jesus ele estava ali, e começaram a se aproximar os cobradores de impostos, e as pessoas também de má fama. Então, isso as pessoas que não eram vistas, não eram bem vistos, pelos judeus. E então eles foram se aproximando de Jesus para ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar, E estavam ali também os fariseus, E alguns mestres da lei. E eles vendo que aquela multidão, as pessoas estavam chegando, as pessoas de má fama, E as pessoas que eram cobradores de impostos estavam chegando, então ele começa a criticar Jesus, porque Jesus andava com essas pessoas, Jesus estava no meio dessas pessoas, Então ele é criticado pelos fariseus e os mestres da lei, Então a gente vê aí no início, que ele fala assim: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. E daí Jesus ele começa então a contar sobre a parábola, da ovelha perdida, Você já deve ter ouvido, essa história, essa parábola, que fala que o bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. É importante a gente perceber que ela se perdeu, Ela estava de repente no caminho e por algum motivo ela se perdeu. E quando esse pastor, ele encontra, essa ovelha, ele se alegra. E fala assim, no versículo 5, quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Depois no 7, pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Então a gente vê essa passagem, que ele vem falando da ovelha perdida, então assim, diante, dos fariseus, diante dos mestres da lei, eram pessoas um tanto que arrogantes, cheios de conhecimento, mas eles queriam a glória somente para eles mesmos, E a gente vê aí que eles tinham muita inveja de Jesus, algo assim que estava corroendo dentro dele, esse mal, da inveja que eles tinham de Jesus, porque Jesus estava sempre no meio da multidão. Jesus, ele estava ali para salvar, e para ensinar as pessoas. Então ele não fazia acepção de pessoas, ele estava ali no meio, daquelas pessoas que eram mal vistas, como os cobradores de impostos. Eles eram mal vistos pelos judeus, porque eles também eram judeus, mas eles trabalhavam,
o governo romano, eles trabalhavam para Roma. Então eles eram mal vistos por isso, como traidores, né, do povo de Israel, né, do povo judeu. Eles eram vistos dessa forma. Então, como Jesus estava com os cobradores, né, de impostos, então eles estavam comentando sobre isso. E outras pessoas de má fama, que aqui não diz, né, quem eram essas pessoas, né, mas que não eram bem vistas pela sociedade. Mas Jesus, ele não se importava com isso, né, de que as pessoas o criticavam, que as pessoas falavam a respeito dele, porque ele bem sabia o propósito que ele tinha, né, que era de salvar e não de julgar as pessoas, né, não de condenar as pessoas. Ele estava ali para ensinar e levar as pessoas ao arrependimento. Então, a gente vê isso, né, na ovelha perdida. Aí, logo em seguida, ele conta, então, sobre essa dracma. É muito importante a gente saber, né, que a moeda perdida na sua Bíblia, de repente, pode estar escrito dracma, né? Então, eu coloquei aqui só para a gente ter um pouco de conhecimento, que a moeda, né, é a moeda de prata, tá? Quando se fala essa dracma, né, ela é conhecida, ela é a moeda de prata, uma moeda grega, né, e ela pesava em torno de 3,6 gramas, né, e era mais ou menos o que um trabalhador comum, né, ganhava em um dia de trabalho, né, e isso aqui, ó, esse que eu estou falando para vocês, tá aqui, ó, eu imagino para vocês não vai dar para ver direitinho, né, vai estar aqui, ó, dracma, né? Então vem aqui falando o peso, tudo certinho, né? Para vocês deve aparecer ao contrário, né? Então é muito bom, né? Você que de repente quer levar os estudos da palavra de Deus a sério, é importante, né? Eu vou estar sempre mostrando aqui para vocês, tá? Alguma Bíblia que eu pesquisei ou de onde eu tirei, né, o estudo. É muito importante, de repente, né, você venha se interessar, até mesmo procurar saber aí na sua cidade, ou até mesmo aqui onde você mora, né, tipo, essa daqui já é uma Bíblia antiga, não é a Bíblia atual, né, essas modernas de hoje em dia, né, mas aqui no finzinho, então, tem sobre os pesos e moedas. Com certeza, se você procurar, você vai encontrar Bíblias, né? Onde lá no final vai estar escrito sobre tabela de pesos e medidas, né? E vai ter alguns comentários. Então, assim, é importante, né? Você que queira levar, né, a palavra de Deus, se dedicar mais ao conhecimento da palavra de Deus. Então, é bom, né? Incentiva você aí ter uma mini biblioteca na sua casa, onde você possa pesquisar, né, buscar mais conhecimento, maior entendimento. É claro que hoje em dia, né, nós temos também acesso à internet, né, isso é muito bom, mas eu ainda sou das antigas, eu gosto mesmo de papel, né, de pegar na Bíblia, né, eu gosto da Bíblia mesmo por papel, né, estudos também eu prefiro, né, apesar que eu tenho arquivos, né, eu tenho alguns em arquivo, mas eu ainda prefiro estudos dessa forma, né, então, eu incentivo aí você que queira, né, se aprofundar mais na palavra de Deus, né, que você possa procurar, né, Bíblias que tem estudos, né, que tem comentários, é muito bom, né, você vai ser muito edificado. Bom, então, continuando aqui, a gente vê, então, que Jesus, ele estava mais preocupado, pode-se dizer essa palavra, né, em salvar, né, em levar as pessoas ao arrependimento do que julgá-las, né, a gente vê isso. E também, né, então, a gente viu aqui sobre a ovelha perdida, aquela ovelha que estava caminhando junto, né, mas por algum motivo ela se desviou do caminho. Ela se desviou do caminho e ela ficou perdida. De repente ela queria até voltar novamente para o caminho, né, mas ela estava perdida. Então a gente vê isso, né, que o pastor ele vai à procura, né, ele deixa as 99 e vai à procura dessa ovelha perdida. E ele volta trazendo a ovelha no seu ombro, né, e com alegria. E ele até fala, né, para os seus vizinhos irem para festejar juntamente, se alegrar junto com ele, né? Aqui no 6, né?
Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida, né? Então a gente viu isso. E também a dracma, né? Que aqui vem falando de uma mulher, né? Que ela tinha 10 moedas de prata, né? Essas dracmas. Então ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. E ela vai procurar. Aqui, assim, por essa parábola dá para entender que era uma mulher simples, né? Uma mulher, pode-se dizer, pobre, né? Porque fala assim, ela acende uma lamparina, varre a casa, procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Então era para ela algo de muito valor, né? A gente observa que era uma pessoa simples, por quê? Porque diz assim que ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la, né? Muitas casas naquela época elas não tinham iluminação, né? Elas eram casas pequenas e que não eram todas as casas que tinham janelas, né? Então algumas não tinham iluminação e era assim pequenas mesmo, né? Uma construção pequena. Então aqui fala, né? E quando a encontra, convida as amigas e vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Então era algo de muito valor para aquela mulher, né? E quando ela encontra, né, essa moeda, né, perdida, alguns teólogos, alguns estudiosos até supõem, né, que seria um dote, né, ou alguma coisa que ela estava guardando, né, para, assim, algo que ela venha usar futuramente, né? Então, por isso que ela estava guardando, né? Alguns acham que poderia, na época, né? Coisas de costume eram colocados em enfeites, né? Era colocado assim, elas usavam, né? Então, de repente, ela perdeu, dessas 10, ela perdeu uma. Mas era algo de muito valor para ela, né? E por isso, quando ela encontra essa moeda, ela se alegra muito, porque para ela era de muito valor, né? Então ela se alegra muito e ela convida, então, né? Fala assim, ó, e quando encontra, convida as amigas e vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida, né? Algo que para ela era de muito valor. Então ela chama as pessoas para se alegrar com ela por causa disso. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende de seus pecados. Então você observa que na primeira parábola, quando Jesus ele começou a falar, ele fala sobre a ovelha perdida, né? E ele fala sobre chamar os amigos, né? Os vizinhos e se alegrar, porque retornou, né? Porque ele achou a ovelha perdida. E aqui a mulher, algo de muito precioso, algo de muito valor para ela encontrou. E ela também chamou suas vizinhas, ela chamou também os seus amigos e se alegrou, né? E aqui vem falando que assim, pois eu digo a vocês, Jesus vem falando sobre isso, pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Então, né, e como eu disse também, né, dando continuação, aí Jesus ainda ele vem continuando, falando sobre o filho pródigo, que você deve ter ouvido já muitas vezes essa história, mas eu quero contar um pouquinho para vocês, né? Então diz assim que um homem, ele tinha 2 filhos, e o filho dele, né, um certo dia, o filho dele mais moço, ele pede pro pai dele dar parte da herança que ele tinha por direito, né? E o pai dele deu essa parte, e ele foi para um lugar bem distante, bem longe, e ali ele gastou tudo, né, aquilo que ele tinha de herança. Ele gastou tudo, né, com coisas que não devia, né, e acabou ficando na miséria. E daí foi onde ele começou a lembrar tudo aquilo que ele tinha na casa do pai dele, né, e ele se deu conta do que ele tinha feito da vida dele. Mas aí ele fala assim, bom, então agora eu vou, né, e ele começa a olhar, né, até mesmo a comida dos porcos ali que ele estava trabalhando, né, e pensando que na casa do pai dele ele tinha fartura, né, e ele estava desejando agora comer a comida do porco, né, então que situação que chegou, né.
fala assim, no versículo 15: então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome, né? Então é onde ele pensa, né? Eu vou voltar para casa do meu pai, eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, eu pequei contra Deus, né? E que ele deixa eu trabalhar para ele, né? E ele vai até a casa do pai dele, só que quando o pai dele vê ele de longe, né? O pai dele vê ele voltando para casa, então o pai dele recebe ele com alegria, né? O pai dele recebe com alegria e pede para que coloque o anel novamente no dedo dele, né? E aí vem falando, né? E beija, abraça ele, né? E então assim a gente vê, né? Fala assim: tragam a melhor roupa e vistam nele, põe um anel no dedo dele e a sandália nos seus pés, né? O pai dele estava honrando ele, né? Mesmo de repente ele não merecendo, mesmo ele foi um filho tão rebelde que foi para longe, né? Mas depois ele se arrependeu e voltou. E o pai dele o recebeu com alegria, né? Então a gente vê essa passagem que o pai dele também ele se alegra, né? E a gente vê depois aí na frente que fala assim: vamos começar a festejar, porque esse meu filho que estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa, né? Então a gente vê aqui, né, 3 parábolas que eu disse, né? Não tem como as 3, né? Somente o contado do meio. A gente observa isso, que as 3 foi contadas por Jesus, né? Quando Jesus ele estava com os cobradores de impostos, né? E algumas pessoas de má fama. E quando os fariseus e os mestres da lei estavam criticando ele. E ele conta realmente através por parábolas, né, a importância, o quanto é precioso, o quanto é importante quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. Ele vem falando aqui da ovelha perdida, né? Que o pastor foi atrás dela e trouxe no ombro, né? E fez uma festa, né? Se alegrou porque encontrou ela. A gente vê também a mulher aqui, algo que para ela era de tanto valor, e ela encontrou e ela fez uma festa também. Ela se alegrou com seus amigos e com seus vizinhos. E a gente vê também no terceiro, o filho que era rebelde, que saiu, né, da sua casa, levando a sua parte. E quando ele se arrepende, ele volta para sua casa. E ele é recebido com alegria. Realmente, de repente, você pode dizer: mas ele não merecia isso. Sim, é verdade, não merecia. Mas o pai dele se alegrou por ver ele retornando. E por ele ter aprendido a lição, né? Por ter aprendido da forma, de repente, mais difícil. Certamente, aqui não conta a história, mas certamente o pai dele deveria ter alertado, deveria ter falado, ensinado ele. Mas ele, por ser rebelde, ele quis fazer as coisas do jeito dele, né? E onde acabou se dando mal. Mas ele se arrepende e volta para a casa do seu pai. E o seu pai o recebe com alegria. É isso que a gente vê. Então, nessas 3 parábolas, a gente observa que Deus, ele se alegra, né? Deus, ele se alegra quando um filho, ele se arrepende, quando realmente ele retorna para a casa do pai, né? Quando o filho, de repente aí, né? As pessoas se retornam novamente para Deus por algum motivo, seja por rebeldia, ou seja porque se perdeu do caminho, né? Seja qual for o motivo, né? Deus, ele se alegra quando a pessoa retorna, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados. Eu coloquei aqui para a gente poder ver uma passagem em Lucas 19:10, a passagem de Zaqueu, quando Zaqueu ele quer ver Jesus passar, né? E Jesus ele sobe na árvore, né? Na figueira brava, e fala assim que Jesus fala que vai na casa dele, e daí ele fala assim: porque o filho
do homem veio buscar e salvar quem está perdido. Quem está perdido, né? Então, de repente, se um dia você estava perdido, Jesus já te encontrou, ele já te achou, glória a Deus por isso. Mas se por algum motivo você se perdeu do caminho, ou se por algum motivo você se rebelou, há tempo ainda de voltar. Há tempo ainda de você se arrepender e voltar para o Senhor. Então é isso que Jesus falou para Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Eu também anotei aqui as palavras de Pedro. Quando Pedro, né, quando Jesus ele faz um milagre, que eles tentaram pescar e não pescaram nada, ficaram lá a noite inteira e não pescaram nada. E Jesus ele então fala, né, para eles lançarem a rede, e eles meio que duvidando, eles lançam a rede. Mas aí a rede, né, vem toda cheia, né? Então Pedro, isso tá em Lucas 5, depois você pode ler, né, 8, 10, então tem aí o versículo que vai estar escrito, né? Pedro, ele fala assim: Senhor, afasta-se de mim, pois sou um pecador. Ele reconhece que ele era pecador, né? Mas aí é onde Jesus, ele fala, né, que ele seria pescadores de homem, né? Deus conhecia bem o coração dele, sabia que atrás daquela dureza toda, né, daquela tempestade toda, né, que vinha sobre a vida dele, né, Deus ia tratar dele, né, daquela pessoa temperamento forte, né, e Deus soube tratar bem de Pedro. Então a gente vê isso, que Pedro ele disse: afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Veio um temor na vida dele, né? Então é algo para a gente pensar aí, né? E em 1 João 1,9 está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, uma coisa que esse estudo, né, de hoje, algo que você venha a pensar, algo que você venha a refletir. Se por acaso você tem se sentido aí a hora que eu estava aqui falando das parábolas, depois você leia com calma aí na sua casa, Lucas 15. Se você tenha sentido como essa ovelha perdida, né? Então, o Senhor te acha essa noite. Que você possa se arrepender, né? E entregar a vida dele, a sua vida totalmente a ele. Se você tem sido esse filho pródigo, né, rebelde, ou se não que de repente as pessoas têm visto você como esse filho pródigo, rebelde. Mas você conhece o seu coração, que você possa também se entregar totalmente ao Senhor essa noite, e que Deus ele vai se alegrar, né, com isso, e que você possa lembrar disso, né? Agora, se caso você falar assim, não, eu já fui uma ovelha perdida, eu já fui um filho pródigo, mas hoje eu já não sou mais. Então que você continue falando as mensagens, você do seu jeito, né? Claro, mas cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, né? Homens e mulheres possam continuar anunciando essas verdades que libertam. Jesus, ele está mais preocupado em salvar do que julgar. Ainda não é tempo de julgamento. É tempo de salvação. É tempo de arrependimento. Vai chegar um dia que aí sim vai ser, né, o tempo do julgamento, mas agora não, é tempo da salvação. É tempo de se arrepender, né? É tempo de arrependimento. Por mais difícil que de repente você fale, tem sido muito difícil levar o evangelho, tem sido muito difícil, as pessoas não querem ouvir o evangelho. A gente vive não por aquilo que a gente vê, mas sim daquilo que nós cremos. E a palavra de Deus, o Senhor tem falado que os campos já estão todos brancos para ser colhidos. Então nós temos que crer nessa verdade, não aquilo que nós estamos vendo. Se você está vendo isso, que as pessoas não querem ouvir, não olhe para isso,
porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas sim aquilo que nós cremos, e nós cremos que a palavra do Senhor é verdadeira. E é isso que nós temos que anunciar. Anunciar a salvação, que é tempo de salvação, é tempo de se arrepender. E aquele que confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, nos purificar de qualquer injustiça. É isso que está escrito em 1 João 1,9. Não são as minhas palavras, mas é a palavra de Deus. Vou repetir de novo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça, né? Então, que você possa crer, que você venha, né? Assim como eu disse, se você já confessou os seus pecados, né? Se você já é uma nova criatura, glória a Deus por isso, né? Mas se caso aconteceu de você estar como uma ovelha perdida ou como filho pródigo, volte para o Senhor. Há tempo de você voltar para o Senhor, né? Que você é a ovelha perdida, que você é achado por Deus essa noite, né? E pense a respeito, não coloque obstáculos não, né? Não coloque obstáculos. De repente você pode dizer, mas foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, foi por causa de tal pessoa que eu me distanciei, né? Foi por causa da igreja, foi por causa... Não coloque obstáculos, eu estou falando de arrependimento, eu estou falando de salvação que há em Cristo Jesus. Não estou falando de A, de B, de C. Não coloque obstáculos, não coloque desculpas, né? Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa, que venha a salvação essa noite, ou essa manhã para quem que está no Brasil, né? Então, algo também que eu coloquei aqui, que você venha a pensar. Em Números 23:19 está escrito assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Né? Então, algo que eu deixo aí para todo mundo pensar, algo, né, para todo mundo, todos vocês que estão me ouvindo, me assistindo, né, que você venha meditar nisso. Deus, ele fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Por acaso ele falou algo para você e ele deixou de fazer? Né? Acaso promete e deixa de cumprir? Alguma coisa que ele prometeu para você e deixou de cumprir? De repente o homem, ele falha. E falha muito, muitas promessas e não cumprem. Falam muitas coisas, mas não fazem. O homem é assim, mas Deus não é homem, né? Ele é Deus. Então, nele nós podemos confiar, nele nós sabemos que aquilo que ele fala, ele cumpre, né? Então, tudo aquilo que ele tem falado, através da palavra de Deus, tem se cumprido. E outras coisas ainda vão se cumprir, né? Então, é importante isso. A gente tá, né, sempre estudando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus e principalmente deixando o Espírito de Deus, dar liberdade ao Espírito de Deus de ministrar em nossos corações, né? Isso é muito importante, né? A revelação do Espírito de Deus, né? A palavra revelada pelo Espírito de Deus, que a gente sempre fala na igreja, né? A palavra rema, que é a palavra revelada pelo Espírito de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é vida, né? Ela é viva também, ela mexe dentro de nós, né? E muitas vezes ela nos confronta. E isso é importante, a palavra de Deus nos confrontar. É importante para que a gente não venha ficar nas mesmices, para que a gente não fique acomodado do jeito que a gente tá, né? Deus, ele tem uma vida abundante para as nossas vidas. É isso que Deus tem. Quando eu falo vida abundante, não é uma vida de riquezas. De repente as pessoas imaginam, né? Uma vida abundante para mim é uma vida de riquezas. Também pode ser, mas não é somente isso. Quando eu falo uma vida abundante, é uma vida de alegria, de paz, de amor, de felicidade, né? Onde você olha a sua família e você agradece a Deus,
né? Pela família que você tem, pelas pessoas, os seus amigos. De repente você tem poucos amigos que você conta nos dedos, né? Que você pode contar em uma mão e de repente até sobra dedos, né? Mas você ser grato por esses amigos que você sabe que eles são fiéis a você, né? Então é isso, uma vida abundante é uma vida plena, né? Uma vida plena, uma vida realmente completa, que você possa ver e falar: Deus, obrigado por tudo isso. É isso que Deus tem preparado para as nossas vidas, né? Uma vida abundante, uma vida plena, né? Cheio de amor, de paz, de alegria, né? E principalmente da palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que sem Deus nós não somos nada. E se a palavra de Deus, né, é o nosso manual de vida, não tem como a gente viver sem a palavra de Deus. Não tem como viver a vida sem esse manual, né, sem essa bússola, essa instrução nas nossas vidas. Imagina, se a gente, conhecendo a palavra de Deus, nós erramos, se a gente não conhecer a palavra de Deus, a chance de errar é 100%. É 100% de errar. Então, é importante, sim, nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Assim como eu falei, se nós, lendo, estudando, nós erramos, imagina se a gente não ler e não estudar. Se a gente não meditar na palavra de Deus, a chance de errar é muito maior ainda, né? Então, que você venha pensar nisso, que você venha a meditar nisso, né? Assim como eu falei, né, que hoje na sua casa vem a salvação, o arrependimento da sua parte. Se caso você, né, for tocado através dessas 3 parábolas, né, que você venha aí onde você está, dobrar o seu joelho e orar ao Senhor, né, abrir o seu coração ao Senhor. E se caso você, por algum motivo, né, tem deixado de falar a palavra de Deus, você tem se decepcionado, né, de repente você não quer mais falar, anunciar mais as palavras de Deus, né, que você venha pensar a respeito disso, né, venha a se alegrar, né, em ver as pessoas se arrependendo, em ver as pessoas sendo ganhas, salvos, né, que você venha, que você continue falando, né, desse amor que te alcançou, né, dessa graça, dessa misericórdia, né, que te alcançou. Né? Então, que você venha pensar em tudo isso. E assim eu também deixo para você pensar em número 23, 19, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Algo para você pensar essa noite. Se você se decepcionou com homens e não com Deus. Você colocou expectativa em homens e não em Deus. Deus, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele falou. E você quer saber aquilo que Ele falou? Tá aí, ó, a palavra de Deus. Está aí a palavra de Deus. Não é o que os homens falaram, mas é aquilo que Deus falou. É a palavra de Deus. Né? Isso não tem como alguém dizer o contrário, dizer que Deus não falou. Está aqui, olha. Quer saber aquilo que Deus falou? O que Deus prometeu? Está aqui, na Bíblia. Bom, então eu deixei hoje, né? Assim como eu disse, eu vou estar passando outros, né? Então que você que queira estudar mais a palavra de Deus, né? Que você possa procurar. Não sei se você já tem, né? De repente você tem. Então, olha lá no finzinho da Bíblia, você vai ver, né? Se vai ter essa daqui mesmo. Olha, ela tem aqui a breve harmonia dos evangelhos. Aí depois vem sobre a tabela de pesos e medidas, né? O plano de Deus para o homem. Esse daqui é nessa Bíblia, né? Aí também eu tenho aqui, olha, para quem se interessa, é muito bom também. É um dicionário bíblico universal, né? Eu imagino que a capa deve estar com a edição nova, que essa daqui também é antiga, né? Editora Vida Gomen, desculpa, Vida. Então é muito bom também, né? Esse dicionário bíblico universal, porque sempre quando tem alguma dúvida, né? De alguma
de alguma palavra, de repente aí da Bíblia e tal, tem como, ou se não até mesmo, né, o nome de alguma cidade, eu quero saber a respeito daquela cidade, então tem como eu pesquisar aqui, tá habituado, né, em ouvir, então tem o dicionário bíblico universal, né, então, depois você pode escrever aí também nos comentários, né, escreve aí nos comentários alguma coisa que você tenha dúvida ou algo que você quer compartilhar com a gente, tá bom? Ou até mesmo, se você tiver dúvida, né, em algum comentar aí sobre algum material, Bíblia, né, ou Bíblias de estudo, dicionários e tantas outras coisas. Pode escrever aí no comentário, tá bom? Então, eu quero orar juntamente com você, amém? E que você venha a pensar a respeito disso, sobre o arrependimento e a salvação que há em Cristo Jesus. Lembrando sempre que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele não rejeita aqueles que se achegam diante dele, né? Ele não lança fora aqueles que vêm até ele, né? De maneira alguma. Então, que você possa abrir o seu coração realmente a Deus essa manhã, né? Ou essa noite, tá bom? E eu quero orar juntamente com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, sabemos que ela é viva, Senhor Deus. Ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, ó Deus, falando conosco, ó Deus, abençoando cada um dos meus irmãos, ó Pai. Ó Deus, toca, Senhor Deus, no coração do meu irmão, toca no coração da minha irmã, Senhor Deus, em nome de Jesus, que a cada dia eles venham a ter, ó Deus, uma vida, Senhor Deus, íntima com o Senhor, direcionada pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, perdoar por todos os nossos pecados, ó Deus, cada um deles, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, vem sobre nós, ó Pai. Precisamos do Senhor, ó Deus. Sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, ó Pai. Sabemos que sem o Senhor, ó Deus, a nossa vida é vazia, Pai. A nossa vida não tem direção, ó Deus. Sem o Senhor, a nossa vida não tem sentido, ó Deus. Ó Deus, nós precisamos do Senhor mais do que tudo, Pai. O Senhor é a razão do nosso viver, ó Pai. Vem sobre nós, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, por todos os nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Purifica-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus. Vem sobre nós, ó Pai. Vem nos fortalecendo. Vem sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Vem nos curando, Senhor. Vem nos curando emocionalmente. Vem nos curando, Senhor Deus, fisicamente, ó Pai. Vem nos curando por completo, Senhor. Ó Deus, cura todas as feridas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu amor venha sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Que possamos amar o nosso próximo, assim como o Senhor nos ama, Senhor. Ó Deus, nos ensina a amar, Senhor. Assim como Cristo amou a igreja, Senhor Deus. Ensina a gente, ó Deus, que venhamos a amar também uns aos outros, Senhor. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor. Vem com a Tua palavra, Senhor Deus. Vem com o Teu Espírito, Senhor. Nos dando total direção, Senhor. E entendimento da Tua vontade, Senhor. Porque sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Por isso, ó Deus, nos dê entendimento, Senhor. Para que possamos viver, ó Deus, a Tua vontade e não a nossa vontade, Senhor. Que seja, Senhor Deus, o Teu propósito, Senhor Deus, e não os nossos, ó Pai. Ó Deus, não a maneira que nós queremos viver, Senhor, mas que seja a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. É que venha prevalecer em nossas vidas, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Que possamos ser filhos obedientes, Senhor. Que possamos te agradar, Senhor. Sempre te agradar, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Deus, e te agradeço. Abençoa cada um dos meus irmãos, aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão aqui no Japão, ó Deus. Ó Deus, eu peço aqueles que estão passando por situações difíceis, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor é o socorro bem presente no tempo de angústia, que o Senhor venha socorrê-los, ó Pai. Ó Deus, vem sobre a vida deles, ó Pai, tirando toda essa angústia, Senhor Deus, todo esse sofrimento, Senhor. Coloca a Tua paz, ó Deus, a paz que vem do Senhor, ó Deus, coloca nos seus corações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que estão sentindo solidão, Pai, aqueles que estão sentindo sozinhos, ó Pai.
Ó Deus, que nesse momento eles possam se sentir amados pelo Senhor, eles possam se sentir envolvidos nos teus braços de amor, ó Pai. Ó Deus, que eles possam ver o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor os ama, Senhor Deus, o Senhor entregou a vida por eles, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, seja com cada um dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém? Então permaneça abençoados em nome de Jesus. E eu também deixo em aberto, né? Você que, agora que eu orei, né? Aqueles que estão se sentindo rejeitados, sozinhos, você, de repente, você queira, né? Você pode mandar uma mensagem para mim e eu vou ter o maior prazer de estar orando com você, né? Pessoalmente, em particular com você, tá bom? Que vocês permaneçam abençoados em nome